Olá, novamente aqui para poder falar sobre dúvidas da web. E as dúvidas parecem que não param de chegar, porque nunca vão parar. Sim, muita gente está recebendo diagnóstico nesse exato momento, ou recebeu essa semana, e aí está vivendo aquela fase da negação. Será? Não, não é, não pode. Então, o canal Meu Mundo Autista, ele fica disponível para que você possa tirar as suas dúvidas, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Vocês podem encontrar a gente em vários lugares. Então, envie sua pergunta e a gente vai tentar responder. Nunca como donos da verdade, mas esperançosos que o que é que a gente falar aqui chegue até você e alivie um pouco essa angústia do coração. Então, sem delongas, vamos lá. Essa semana nós fomos procurados diversas vezes sobre diversos assuntos que nós já falamos, inclusive. Só que vamos tentar abordar de uma forma diferente. Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Eu gosto muito de me apresentar dessa forma, apesar de o Meu Mundo Autista não ser somente o Alexandre. Nós temos toda uma equipe que ajuda na construção desse canal. E muito obrigado a todos vocês que assistem, que curtem e que nos seguem. Nós estamos em várias plataformas sociais, então se você quiser nos seguir, fique à vontade. Ou, para a gente nos ajudar, se inscreve aqui nesse canal para que a gente possa ir para cima na busca do Google. Então, vamos lá. A primeira pergunta é direcionada para situações ligadas ao ABA. Gente, nós não somos terapeutas do ABA, nem tampouco de TCC. Na verdade, o que nós temos abordagem, sempre quando nós abordamos, é o lado científico e provado via pesquisa, tá? Então, aqui não está a minha preferência ou não preferência com um determinado produto. De antemão, vamos lá. O ABA foi pensado por um psicólogo, Lovaas, lá atrás, com uma ideia concebida em que se dessemos bastante estímulo para a criança autista, ela poderia passar desapercebida pela sociedade. Então, foi percebido que uma criança, quando devidamente estimulada ou excessivamente estimulada, presta bem atenção nessa terminologia que vocês vão entender onde eu quero chegar, essa criança poderia passar desapercebida. E essa situação daria conforto para os pais que estavam angustiados e sofrendo, imaginando que seus filhos, por ter comportamentos estereotipados, poderiam sofrer chacotas, bullying das outras crianças e de outros adultos. Então, Lovaas imaginou essa academia X-Men, em que você, prova que tem até produto chamado academia, em que você trabalharia bastante essa criança, estimularia, e ela aos poucos era condicionada por reforços positivos a não fazer esse determinado gesto ou essa determinada conduta, ou pelo menos minimizar. A ideia era passar desapercebido. Até aí, a ideia e o conceito realmente avançam e são muito bons. Porque, sei lá, você talvez como quem nos assiste, obrigado pela audiência autística, tá? O autista que nos assiste compreende, sabe até onde pode chegar, até onde o ABA e o TCC podem chegar. Mas muitas vezes os pais exageram na intenção de tornar o seu filho normal. Essa normalidade, Ricardo Oliveira é um dos autistas que a gente às vezes consulta ele, mas a gente segue ele na internet. Ricardo, ele deixou uma frase um tempo atrás dizendo o seguinte, que normal é muito relativo. O que é normal? Qual o parâmetro de normalidade? Então, normalidade é aquilo que você acredita que vai passar pelo seu campo social sem causar estranheza. A gente carrega uma frase dentro do autismo que é muito verdadeira. O autismo só vai deixar de ser estranho à medida que a gente for apresentado o autismo. Se a sociedade não perceber, não ver o autismo, a sociedade toda vez que deparar com uma pessoa autista vai achar estranho. Por que a sociedade acha estranho o autista adulto? Muita gente, inclusive médicos, acreditam que não existe autista adulto.
Quer dizer, por quê? Porque ele nunca deparou com a situação. A partir do momento que você depara com a situação, essa situação começa a deixar de ser estranha aos olhos e passa a ser corriqueira. Se as pessoas trancassem menos os seus filhos em casa, o autismo fosse mais visto nas ruas, depois da pandemia, claro, os pais tivessem menos medo do enfrentamento, do que iriam falar ou pensar, dos dedos apontados, talvez as pessoas parassem de achar estranho o autismo. Essa dica fica para você. E aí a gente volta para o ABA e para o TCC. Sim, comportamentos podem ser alterados, modificados. E sim, realmente, vale a pena o investimento. Nós temos várias empresas, várias clínicas que oferecem metodologias ABA em que um profissional acompanha o seu filho durante muito tempo. Então, primeira coisa, não vai ser de uma hora para outra, tá bom? A única ressalva que nós sempre fazemos existe o limite. Até onde é mudança de comportamento e até onde você está interferindo na personalidade daquela pessoa. Então essa é a dica de ouro quanto às situações do ABA e TCC. Tudo bem? Para você que é terapeuta, para você que é psicólogo, presta bem atenção. E se quiser comentar alguma coisa sobre isso, pode colocar aqui embaixo. E outra coisa, se você é terapeuta ou psicólogo e quer conversar com a gente no podcast, manda pra gente. Eu quero conversar com vocês, quero explicar sobre determinado assunto. A gente está muito aberto. A outra coisa que a gente quer falar é sobre uma modinha. Essa é modinha, porque alguns pediatras andaram falando por aí que modinha é diagnóstico do autismo. Eu acho que vocês precisam dar uma lida de novo, voltar naquela situação, voltar para a faculdade. Voltar para a faculdade para poder entender o que é modinha, né? Não existe modinha. Agora tudo é diagnóstico de autismo. Você está por fora, né? Você realmente precisa aceitar que você não sabe nada do autismo, do que ficar falando isso. Mas vamos lá. Outra é essa modinha, e está incomodando muito a gente, são as situações ligadas à nutrição que cura o autismo. Essa realmente me deixa incomodado. De um tempo para cá, a abordagem está sendo cada vez mais incisiva e eu fico preocupado pelo fato dos conselhos não se manifestarem sobre o assunto. Existe uma situação que é uma dieta chamada sem caseína e sem glúten, ou como chamam, SGSC. Realmente, olha, tirar o glúten, tirar a caseína são derivados do leite. Melhoram sim a qualidade de vida das pessoas, isso é verdade, mas das pessoas que são intolerantes ao glúten ou à caseína, tá? Não há estudo comprovado nenhum que ela tem forte influência ou tem significância em qualquer tipo de tratamento do autismo. Então, presta muita atenção. Cuidado com o que estão te propondo. Os estudos de SGSC não têm a ver com autismo, tem a ver com pessoas intolerantes. Uma grande parte dos autistas, e quando eu falo grande parte é para que a gente não possa minimizar a situação, porque muitos autistas não foram adiante. Primeiro, gente, o autismo é uma condição, situação de neurodesenvolvimento. Fica claro isso. Com o autismo, essa criança pode ter comorbidades associadas. Comorbidades são doenças. Então, não necessariamente a pessoa, por ser autista, ela tem uma comorbidade. Tudo bem? Mas há uma chance muito grande pelo fato do autismo estar associado a outras comorbidades. Então, um não está preso ao outro, mas podem existir. Então, pessoas que têm autismo podem sim, como qualquer pessoa, ser intolerantes ao glúten ou à caseína. E aí você tem que descobrir se seu filho, não por ser autista, mas por ser uma criança, se ele tem tolerância a um desses dois. Tudo bem? O fato de você ter descoberto que existe essa intolerância, e aí começa o período de restrição, sempre acompanhado do nutricionista e do médico. Não, por favor, se a pessoa que está te oferecendo essa ideia não é nenhuma dessas duas coisas, cai fora, tá? Isso não pode acontecer. Dietas acompanhadas de SGSC precisam de acompanhamento, porque a criança vai passar por restrições e essas restrições vão acontecer duas coisas.
ela vai sentir abstinência daquela substância, daquela proteína durante 2, 3 semanas, e ela vai ter que ser acompanhada para poder inserir um novo alimento para que possa compensar. E aí fica uma coisa importante, padrões de vida social e econômico. Olha, gente, é difícil, tá? Falar de dietas SG/SC, porque você vai ter que suplementar com outro tipo de alimentação. E a determinadas camadas econômicas, gente, não conseguem fazer isso, tá? Então fica bem a dica se não é muito financeiro o que está acontecendo. A terceira pergunta eu não quero estender muito porque é meio alienígena, é aquela ideia de sair do espectro. Gente, não existe essa história de sair do espectro. Você recebeu o diagnóstico, tudo bem, você vai continuar até fechar o diagnóstico. Isso é uma equipe multidisciplinar, vai acompanhar seu filho durante muitos anos. Fechou o diagnóstico, seu filho é autista, tem um diagnóstico autista, pronto. O que vai acontecer? Segue sua vida, trabalha seu filho, estimula. E esse tempo do primeiro contato até o finalizar, o que você fez? Essa é a grande questão. Muita gente na esperança que seu filho não seja autista, passa esse tempo sem fazer absolutamente nada com os filhos. Isso é extremamente perigoso e é ruim para o desenvolvimento dele. Agora, tem um diagnóstico fechado e você fica esperançoso que terapias vão aparecer dizendo que seu filho, seja pelas terapias comportamentais ou pelas dietas, que seu filho vai deixar de ser autista. Que nem algumas pessoas andam publicando somente no Instagram que seu filho saiu do espectro. Nossa, que maravilha! E um parêntese, essa semana eu escutei uma pediatra dizer que seu filho não é autista, no máximo ele é Asperger. Dá vontade, vou marcar aqui o que ela tem, essa médica precisa escutar, saber explicar para essa pessoa que Asperger é autismo, tá? Então vamos por partes. Então é preciso que os médicos, inclusive, parem de falar sobre essa situação. Não há como sair do espectro. Diagnóstico fechado, pronto. Essa criança, esse adolescente, esse adulto é autista para a vida inteira. O autismo não é uma coisa que é subtraída, não é uma doença, não é portador. Nós já conversamos sobre isso nesse outro capítulo. Não existe portador do autismo, tá? Então, aprenda, receba a situação. Vai demorar um pouco, vai doer. Dói pra caramba você receber essa notícia do autismo, mas à medida que eu passo a aceitar, aceito, eu começo a permitir que meu filho se desenvolva. Enquanto eu fico relutando com essa novidade, meu filho perde com isso. Agora, uma pergunta que eu vi essa semana, eu tenho um filho autista, eu quero ter um outro filho, há a possibilidade de meu filho ser autista? Sim, claro que tem. Lembra que nós já conversamos sobre hereditariedade genética? É possível. E muito mais importante, se você tem essa curiosidade, não se seu filho vai ser autista, que tal você tentar investigar se você ou alguém da sua família é autista? Porque dentro do fenótipo ampliado do autismo, há uma possibilidade muito grande de alguém na família, se não for por cargas ambientais, pelo que aconteceu, por interferência de medicamentos, outros sinais que entram nos pequenos percentuais de causa do autismo, há uma grande chance que você está tão preocupado de ter um filho autista, você ser o próprio autista. E aí vai cair de novo naquela celeuma. Nossa, agora tudo é autismo? Não sei, gente, mas é importante dizer, autismo não é modinha, autismo não se cura, autismo não se cura com dieta de caseína ou glúten, autista não deixa de ser autista por fazer a aba ou TCC. Então, se isso abriu sua mente, então tudo isso é válido dentro da realidade que eu falei para você. Existem as pessoas adequadas para cada caso. O Meu Mundo Autista fica muito feliz de levar para você a informação que talvez liberta a mente e ajuda você a cuidar melhor dos seus filhos. Tudo bem? Até a próxima.